Querida irmã, querido irmão, nosso momento de devoção é celebrado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O tema da nossa devoção do dia de hoje é os fardos, a fé e o menino. Para a gente conversar e refletir sobre essa mensagem, essa devoção, pega a sua Bíblia e abra o Evangelho de Marcos, tá? É o Evangelho de Marcos, capítulo 9, do versículo 14 até o versículo 29. Vamos ler juntos o Evangelho para o dia de hoje. Marcos, capítulo 9, do versículo 14 até o versículo 29. Está escrito assim: Quando eles chegaram perto dos outros discípulos, viram uma grande multidão em volta deles e alguns mestres da lei discutindo com eles. Quando o povo viu Jesus, todos ficaram admirados e correram logo para cumprimentar. Jesus perguntou aos discípulos: o que é que vocês estão discutindo com eles? Um homem que estava na multidão respondeu: Mestre, eu trouxe o meu filho para o Senhor, porque ele está dominado por um espírito mau e não pode falar. Sempre que o espírito ataca o meu filho, joga-o no chão e ele começa a espumar e a ranger os dentes, e ele está ficando cada vez mais fraco. Já pedi aos discípulos do Senhor que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: gente sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Tragam o menino aqui. Quando o levaram, o espírito viu Jesus e sacudiu com força o menino. Ele caiu e começou a rolar no chão, espumando pela boca. Aí Jesus perguntou ao pai: quanto tempo faz que o seu filho está assim? O pai respondeu: ele está assim desde pequeno. Muitas vezes o espírito o joga no fogo e na água para matá-lo. Mas se o Senhor pode, então nos ajude. Tenha pena de nós. Jesus respondeu: se eu posso, tudo é possível para quem tem fé. Então o pai gritou: eu tenho fé, ajuda-me a ter mais fé ainda. Quando Jesus viu que muita gente estava se juntando ao redor dele, ordenou ao espírito mau: espírito surdo-mudo, saia desse menino e nunca mais entre nele. O espírito gritou, sacudiu o menino e saiu dele, deixando-o como morto. Por isso todos diziam que ele havia morrido. Mas Jesus pegou o menino pela mão e o ajudou a ficar de pé. Quando Jesus entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que foi que nós não pudemos expulsar aquele espírito? Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso com oração. Até aqui, Sagrada Escritura. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Gente boa, Deus faz coisas espantosas na vida da gente. Para quem passou pelo caminho de Jesus, resta ou a falta de fé, ou o crer no impossível, que para Jesus é possível. Havia um menino que não brincava com as outras crianças. Ele tinha ataques que hoje podemos dizer que eram ataques epiléticos.
que faziam esse menino se jogar no chão, espumar pela boca e ranger os dentes. Esse garoto estava ficando fraco e ele também não podia falar. Quanta coisa difícil, não é? Como é difícil isso. Quanta coisa complicada para uma criança enfrentar, junto com a sua família. O menino não brincava com as outras crianças pelo fato de não ser permitido mesmo. Imaginem vocês, em uma época que a medicina ela não era avançada como hoje, uma criança tem um ataque e se jogar no chão, espumando, no meio de uma brincadeira qualquer, do nada. Hoje, para vocês terem uma ideia, hoje, nos dias de hoje, nesse mês passado, em nosso país, estão querendo excluir e separar, tirar crianças com algum tipo de deficiência, algum tipo de restrição, das salas de aula de crianças que não possuem deficiências, alegando que a criança deficiente ela atrapalha o aprendizado dos outros, porque a professora não tinha equipe, não tinha conhecimento para dar a ela atenção especial. Como se a aula fosse só conteúdo. O mais importante da aula é a socialização. Veja que como é que a criança com deficiência vai seguir a vida não sabendo como socializar com outras crianças, com adolescentes, com adultos. Uma criança com deficiência então não vai ter uma independência, seria excluída desde a escola, começando ali, e até quando vai isso? Até a vida adulta, sempre, para sempre. Essa criança com deficiência largaria a escola, possivelmente. Ensino superior para quem tem deficiência, nem pensar. Quem pensa dessa maneira, exclusão, de não inclusão, pessoa que não estudou o tema educação e nunca teve, na verdade, empatia por uma criança com deficiência e nem teve empatia com os responsáveis, pais, mães de uma criança com deficiência. Uma criança fora do padrão estabelecido, não é? E isso é hoje. Imagina como era antes, 2000 anos atrás. Criança fora do padrão de normalidade, na época ali era totalmente excluída. E não era só a criança, a família toda ficava à margem, ficava marginalizada na sociedade. Não importava a sua condição de vida financeira ou na sociedade mesmo, antes do nascimento dessa criança. Pai e mãe não faziam parte do ciclo de amizade dos pais e mães. E obviamente não entravam no templo, estavam fora também da religiosidade. A gente já falou sobre isso, não é? Ficavam fora também da religiosidade, religião, não entravam. Se eles tinham fé, eles oravam em casa para Deus. Então, aqui nas entrelinhas começa a nossa história. O pai daquela criança com ataques epiléticos, que também era muda, está desesperado. Ele está desesperado, mas não está desesperançado. Esse pai ouviu falar de Jesus, ouviu falar das coisas espantosas que Jesus fez e estava fazendo. E esse pai vai até os discípulos de Jesus para que curem o menino, seu filho. Ele tem poder para mudar a nossa situação, pensou o pai de família. Esse pai, com o filho nos braços, abraçou a carne da sua carne e foi até o mestre. Só que o mestre tinha subido um monte. Vocês lerem um pouquinho antes desse capítulo 9, aqui do versículo
14, o que acontece antes ali é a transfiguração de Jesus no monte, né? Moisés, Elias, Pedro e o João ali, né? Sobre o monte, e Jesus é transfigurado, muda seu aspecto, tem aquele momento de céu ali, né? Então ele está no monte, e os seus discípulos estão ali embaixo, né? Então quando o pai chega ali com o menino, ouve aquela resposta dos discípulos e discípulas: o mestre não está, subiu no monte. Então ele pensou: bom, mas alguns discípulos estão aqui, eles podem curar meu filho. Então percebam a fé desse homem aqui, né? Ele creu tanto no Cristo que teve certeza que os amigos e amigas de Jesus poderiam fazer alguma coisa por eles, e ele nem esperou a descida do mestre, mas veio a decepção. Os discípulos não conseguiram ajudar, não conseguiram curar. A igreja cristã não conseguiu ajudar. Mesmo com oração, o irmão ou irmã na fé não foi curado ou curada. Que decepção, não é? E é assim que acontece às vezes. Então, a história começa. O que não foi escrito fala sobre fé e decepção. O que está escrito é uma discussão. O assunto é que os discípulos e discípulas falharam com aquela família marginalizada. As pessoas seguidoras do mestre estavam com dúvidas também, não conseguiram curar. Eles estavam tristes com elas mesmas, questionando a sua fé, inclusive. Essas pessoas seguidoras de Jesus discutiam com os mestres da lei, que eram os mais estudiosos da religião, não é? E discutiam também com a multidão. Leiam, discutiam com a multidão. Olha que vexame. Os amigos e amigas de Jesus possivelmente estavam com raiva por causa das acusações que recebiam do povo e dos religiosos. A acusação, quem sabe, cadê a tua fé, né? Cadê o poder do teu mestre? Cadê o poder? Ele não falou que é o Filho de Deus? E agora? Cadê o Messias? Então, os discípulos, acuados, atacavam. É isso que a gente faz às vezes também, né? As pessoas acusam, nos atacam a nossa fé, e ao invés de a gente virar a outra face, a gente ataca. A fé cristã, nesse momento, estava em jogo aqui, eles achavam isso, né? A fé cristã estava em jogo, tudo podia cair por terra. Se as coisas continuassem por aquele caminho, quem queria continuar crendo em Jesus, que Jesus era o Messias mesmo, o Filho de Deus? Aí, Jesus desce do monte, o povo vê Jesus, e o coração das pessoas queima por dentro, e ali está o mestre. Ele sim, ele pode fazer alguma coisa, algo por nós, ele. E foram cumprimentar aquele rabino que tinha pessoas seguidoras, mulheres, crianças, pescadores, cobradores de impostos, adúlteras. Ele que acolhia viúvas e marginalizados do mundo, certamente acolheria aquele pai e aquela criança. E foi o que aconteceu. O pai explicou que os discípulos tentaram expulsar o espírito, mas eles não conseguiram expulsar, eles não conseguiram. O espírito mal. Então o Marcos explica para a gente que o espírito mal fazia o menino se jogar no chão ali, espumar, e fazia o menino ser mudo também. O menino não falava. Jesus faz então aquele pai conversar, aquele pai expor a sua dor, falar para nós também. A gente tem escrito aqui, né? E assim a gente conhece a doença
e o doente. Assim, as pessoas que estavam ali, as pessoas que seguiam Jesus também estavam aprendendo. Ouvindo aquele pai desesperado, Cristo mexeu com o coração de quem realmente tem empatia. A criança está assim desde muito pequeno, diz o pai. Esse espírito mau também faz o menino querer acabar com a vida, jogando ele no fogo para queimar ou na água para ele se afogar. Essa é a história da família que aquele pai resolveu contar até aqui. O pai carrega os fardos, a fé e o menino para Cristo, para quem pode resolver o problema. Com o rosto retorcido pelo tempo e pela dor, esse pai entrega o seu coração, entrega o seu filho para Jesus. Se o Senhor pode, então nos ajude, tenha pena de nós, tenha misericórdia de nós. Esse pai faz um pedido para Jesus, uma oração: tenha misericórdia. Jesus, de forma direta, anuncia: tudo é possível para quem tem fé. Se alguém tem fé, esse alguém é Jesus, é o Filho de Deus, é o próprio Deus. Ele sim pode, ele é Deus. E o grito como resposta de fé de um pai, o pai gritou a resposta de fé: eu tenho fé, ajuda-me a ter mais fé ainda. Olhem só, que cena forte, que magnífica. Em uma tradução mais antiga da Bíblia, a resposta do pai era assim: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Falta de fé. O pai pensa que, lá no fundo, é por causa da sua fé que a criança não melhora. A mãe e o pai carregaram esse fardo durante toda a vida daquele menino. A culpa é nossa. Os familiares, os amigos e amigas podem ter parte nisso, podem ter acusado isso, direta ou indiretamente, né? Olha só a falta de fé daquele casal, olha o menino como é que veio, né? Falta fé para vocês curarem o seu filho, eles podem ter dito. Vizinhos e vizinhas cochichavam, comentavam na feira que ficava ali próximo do templo: olha, vocês viram o filho dele? Ele espuma pela boca e ele não fala nada. Dizem que é o espírito mau. Deve ser pelos pais pecadores que ele tem. Maldades desse tipo, meu irmão e minha irmã, acontecem e muito. Culpar os pais pela deficiência do filho e filha. Mães e pais de crianças deficientes sofrem vários tipos de agressões verbais, agressões e preconceitos durante a vida das filhas e dos filhos, que são diferentes do que é comumente visto. Os fardos são muitos, só essas pessoas e Deus é que sabem o que carregam. Dificuldades não faltam, dificuldade não falta. Amor muitas vezes falta, principalmente dos que estão fora daquela situação ali. Cristo, o Deus Salvador, salvou essa família aqui, que está no texto sagrado. Salvou o menino, dizendo ao espírito mau: saia desse menino e nunca mais entre nele. O espírito mau nunca mais entrou no garoto. Então ele foi salvo. O espírito gritou, sacudiu o menino e saiu dele, deixando-o como morto. Deixando-o como morto. Este exorcismo aconteceu desta maneira. Hoje a gente pode dizer que o espírito mau também sai de crianças quando elas são batizadas, por exemplo, porque
o Espírito de Deus passa a habitar dentro da pessoa, dentro da pessoa. O Espírito Santo que cria a fé e reconecta aquele ser humano a Deus, ao Criador. Salva. Meus irmãos e irmãs, a história não terminou aqui. Jesus pegou o menino pela mão e o ajudou a ficar de pé. Este ato de Jesus pode fazer pensar em como Ele nos pega pela mão, como que Jesus faz a gente levantar dia após dia, e Ele tem feito isso para você continuar tendo fé, para que eu continue acreditando na palavra, para que as pessoas seguidoras de Cristo continuem servindo ao Senhor e levando essa mensagem de conforto, de inclusão e de misericórdia. Ele luta diariamente por você, com você, para você permanecer nele, em Cristo, firme, e para que você não seja condenado a estar afastado de Deus para sempre. Esse é o inferno. Ele quer você perto dele eternamente. Ele quer você junto dele, conectado. Creia nisso e você será salvo. Deus te abençoe, te guarde. Amém. Meus queridos e queridas, vamos orar juntos e para lembrar nesse momento de oração também, lembrar as pessoas vacinadas dessa semana, a segunda dose, as pessoas receberam a segunda dose da vacina contra a Covid-19, a dona Leni Miri e o seu Enio Serafini receberam a segunda dose, caminhando para essa completa imunização, continuando se cuidando. Tiveram mais pessoas também que tomaram vacina. Quem mais quiser enviar seus nomes para a oração, envia para o meu WhatsApp ou pelo Facebook, fala comigo ou liga lá em casa também, tá bom? A gente vai orar. Vamos orar uma oração que está aqui no nosso catecismo menor. Você fala junto com o teu coração, dentro da tua casa, fecha o olho, junta a tua mão, se concentra. Vamos falar com o nosso Pai. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. É o que dá mantimento a toda a carne, o que dá aos animais o seu sustento e aos filhos dos porcos quando clamam. Não se deleita na força do cavalo, nem se compraz nas pernas do varão. O Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Graças te damos, ó Senhor Deus, Pai Celestial, por todos os teus benefícios, tu que vives e reinas para sempre, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.